Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Resenha Livre. E hoje nós estamos conversando com o Mário Stipe, que é mestre em economia. Nós estamos falando sobre esse momento econômico complicado que o Brasil está vivenciando, né, Mário? E continuando aquela questão inicial, eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa o que é a inflação, como ela sobe, como ela desce. Tá. A inflação é simplesinho de entender. A inflação nada mais é do que o aumento generalizado dos preços. Lógico que a gente tem alguns produtos pontuais que sobem, que descem, tipo tomate, né? Entrou na safra, o preço cai, entre safra o preço sobe, aconteceu alguma peste, o preço sobe. Isso não é inflação, isso é uma variação natural, né? Sazonal de determinados produtos. Quando eu tenho uma elevação generalizada, todos os preços da economia estão subindo, ou com tendência de, isso é inflação. Isso visto pelo lado da produção. A inflação pode ser vista também pelo lado monetário, né? E é nada mais, nada menos do que a perda do poder aquisitivo da moeda, do dinheiro. Eu tenho R$100, vou no supermercado, compro arroz, feijão, batata e macarrão. Volto daqui um ano lá, com os mesmos R$100, eu não vou conseguir comprar a mesma quantidade de arroz, feijão, batata e macarrão. Por quê? Porque o preço subiu, eu com os mesmos R$100 vou comprar menos. Isso é inflação. Como se mede isso, né? Existem vários índices. A inflação oficial no Brasil é medido pelo IPCA, Índice de Preço Consumidor Amplo ou Ampliado, que o IBGE calcula. E é uma cesta de produtos que ele acompanha o preço e forma um índice, né? Então é como se a gente, como eu disse, né, arroz, feijão, batata e macarrão, se eu for no supermercado hoje e pegar quanto é que está o quilo do arroz, quanto é que está o quilo do feijão e assim por diante, está tantos, R$200, ok. Volto daqui um ano, faço a mesma continha, deu R$220. Os preços aumentaram 10%, de 200 para 220. Portanto, a inflação foi 10%. E por que sobe e como controla? A inflação? Existem 3 tipos de inflação, basicamente. A mais comum, né, é a inflação de demanda. Quando todo mundo começa a comprar um determinado produto, ou vários, o preço daquele produto sobe. Né? Porque no curto prazo, a produção é dada, né? É que tem a ver com a escassez. Exatamente. Começa a se tornar escasso, mas assim, escasso pelo tanto que as pessoas querem. Na verdade, ela continua a mesma quantidade, né? Vamos supor que existe a mesma quantidade de arroz, só que agora tem mais gente querendo comprar o arroz. Então, fica para cada um pouco menos de arroz, que é a ideia da escassez. Então, toda vez que você tem escassez de um produto, o preço sobe. Então, essa é a inflação mais comum, que é a inflação de demanda. Que tem a ver assim com as intempéries, por exemplo, choveu muito, choveu pouco, não tem feijão, não tem soja, então aquele preço sobe ou desce também em razão da produtividade. Então, essa que tem a ver com a produtividade é a inflação de custo. Tá? Então, demanda tem a ver com a compra. Quando as pessoas... O que acontece normalmente quando você tem um programa de estabilização econômica, que nem nós tivemos o Plano Real e depois inclusão social, etc. e tal, as pessoas elas ficam com mais dinheiro para gastar, né? Tanto é que eles falavam que a classe C aumentou, enfim, você fica todo mundo tinha um carrinho, né? Isso, então as pessoas começam a comprar mais. Então, pelo lado da compra é a inflação de demanda. Pelo lado da firma, né, é a inflação de custo. Né, que tem a ver com a produtividade, por exemplo, né, determinado insumo ficou mais caro, o salário subiu, ou o plástico lá da China, ou choveu muito, não tem feijão. Ou choveu muito e não tem feijão. Então se dá pelo lado da oferta, essa é a inflação de custo. Aumenta o custo. Por outro lado aumenta o custo, mas também tem menos, né? Mas é isso, reduz a oferta. Então, um aumenta a demanda e o outro reduz a oferta. De toda maneira, você tem a escassez do produto, e é essa a ideia básica. Né? Porque você tem menos produto sendo ofertado, você tem esse produto escasso. Então você tem. E tem um terceiro tipo de inflação, que é muito comum para nós, particularmente aqui, que é a inflação inercial. E essa inflação inercial como teve uma inflação
no mês passado de tanto, eu já vou me antecipar e vou remarcar meus preços em pelo menos isso, para eu não correr um risco. Ou seja, é a inflação passada mais a minha expectativa de inflação futura formando os preços. Então, às vezes, eu nem tenho um dado real, né, para aumentar os preços e aumento para me precaver dessa inflação passada, chamada inflação inercial. E o terceiro tipo? É o inercial. Então, eu tenho de demanda, de custo, que é o da oferta. O da oferta e da demanda são dois tipos diferentes, só que são relacionados à escassez. Exato. E o outro é o inercial. E o outro é o inercial. Entendi. Exatamente. E essa que a gente está vivenciando agora, essa é decorrente de tudo isso, tudo o quê? É decorrente de tudo isso. Como é que o modelo econômico afeta no aumento da inflação? Na verdade, toda vez que você aumenta o nível de atividade, significa que as pessoas estão comprando e vendendo mais. Se você não tiver um aumento na mesma proporção dos teus fatores produtivos, né? Se você não aumentar a tua produtividade, a tua produção para atender isso aí, vai gerar inflação. Porque tem pouco produto. Porque você vai acabar tendo pouco produto. Então, questões de por exemplo, portos, aeroportos, logística de uma maneira geral, questões estruturais, energia, transporte, enfim, se isso... O aumento da gasolina. Se isso está concentrado, né, se você não consegue expandir isso aí, não consegue aumentar os serviços prestados, aumentar a eficiência desse setor, você não consegue produzir mais. Você não produzindo mais, vai faltar produto lá na frente, isso vai gerar inflação. Então quer dizer que a estagnação da economia gera inflação? Ao contrário. O aumento da atividade econômica gera inflação se você não tiver um então aumento. é a estagnação da produtividade. Isso. Por isso que acontece? No momento anterior ao segundo mandato da Dilma, você tem um momento de expansão, né? O governo Lula, só para exemplificar, diminuiu os tributos, carro, linha branca de uma maneira geral, reduziu os juros, isso ativa a economia. A atividade econômica aumenta, as pessoas compram e vendem mais. Juro reduzido, dá para comprar mais a prazo? Dá para você comprar mais a prazo, dá para as empresas pegarem financiamento para poder produzir mais, comprar mais matéria-prima. Juro elevado diminui a compra. O juro é um dos mecanismos monetários, né? O juro, a quantidade de moeda e a taxa de câmbio que ajuda o governo a controlar o nível de atividade e, consequentemente, a inflação. Então, toda vez que o governo quer, por exemplo, controlar a inflação, ele vai aumentar a taxa de juros, que, em outras palavras, quer dizer diminuir a quantidade de moeda em circulação, né? E a taxa de câmbio, ele vai diminuir a taxa de câmbio para favorecer as importações para competir com os preços aqui dos meio que assim uma coberta curta, né? Você cobre de um lado, descobre do outro, puxa daqui, falta dali, né? Você tem que dar prioridades. Lógico que isso tudo que a gente está falando é muito mecânico e na vida não é tão assim, né? Existe um monte de variáveis aí, políticas, climáticas, enfim, né? Que deixa as coisas muito mais complicadas. A questão do aumento do tributo também não vai aumentar o valor dos produtos e acarretar de outra forma outro problema? Vai. Porque, na verdade, o aumento do tributo, quem paga é o consumidor, né? Mesmo que quando quem é obrigado a pagar é a empresa, ela repassa isso para o preço, não tem jeito, né? Se sobe um imposto, IPI, por exemplo, né? E uma fábrica de copo, ela pagava 10% de IPI, está pagando 20% de IPI agora. Ela vai repassar isso no preço, não tem outro jeito. Então, quem paga tudo, na verdade, no final, é o consumidor final. Então, aumenta o preço. O pessoal, às vezes, comenta assim, medo de confisco. Você acha que existe alguma possibilidade de confisco? Muito difícil. Muito difícil. Justamente por conta dessas instituições estarem mais sólidas, né? Como que funciona o confisco?
A gente viveu isso no Collor, quem é né? que tem essa autonomia para resolver que vamos ter confisco? Então, na época do Collor foi, na verdade, uma política econômica, né? Portanto, É do Executivo. É do Executivo, em que foi lá e bloqueou o saldo que as pessoas tinham em caderneta de poupança. Disso. Você tinha, salvo engano, 50... Na época eu não lembro se é cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzeiro de novo, cruzado, enfim, era uma moeda da época. Na poupança. E era liberado a conta só gotas, podia tirar, né? Pouco, né? Só podia tirar, você podia tirar R$50 inicialmente, e aí depois acho que era 50 por mês. O povo ficou em choque nesse tempo, né? Sim. Porque muita gente tinha tudo ali na poupança. E o problema maior é que não controla a inflação, porque se controla a inflação, você até sente menos, você sente, mas você sente menos. Agora, por exemplo, teve gente que vendeu, sei lá, um sítio, uma casa e colocou dinheiro na poupança. Ficou preso. Na hora que soltou tudo, digamos assim, ele não comprava um quarto da casa. Comprava mais nada, enfim, porque a inflação foi muito maior que a poupança. Então, não resolveu. Mas você acha que isso não está fora de cogitação? Eu acho muito difícil. Muito pouco provável. Porque também a inflação não está nos moldes do que a gente vivia na época disso. Não está no moldes. Hoje a nossa inflação está melhor do que na época do confisco. Está melhor. Melhor que eu digo é menor, tá mais baixo, né? Hoje a previsão é em torno de 7,5%, apesar da meta, né? O teto da meta está em 6% ao ano. E a gente chegou naquela época lá com inflação de 40% ao mês. Quer dizer, isso era uma coisa absurda. De um dia para o outro você já não tinha mais dinheiro, né? Eu lembro desse tempo. Ô Mário, e por que o dólar sobe? Por que o dólar desce? Como é que entra o dólar aí nessa conversa toda? Então, o dólar é como se fosse uma outra mercadoria qualquer. Não é, mas é como se fosse. Também é por conta da escassez ou do excesso de dólares, né? Nós temos o nosso regime cambial, é o de livre flutuação, ou seja, o mercado é que determina o preço e o preço é a taxa de câmbio. Quando você tem muito dólar, o preço cai, a taxa de câmbio cai. Quando você tem pouco dólar, o preço sobe, a taxa de câmbio sobe e aí fica tudo mais caro para você comprar em dólar ou para você viajar. Então, funciona basicamente como qualquer outra mercadoria, né? A única diferença é que todas as mercadorias têm valor de uso e valor de troca, o dólar só tem valor de troca, você não come dólar, não bebe dólar e assim por diante. Mas como é que a economia está impactando no sentido de ter aumentado o dólar? O que nesse modelo causou essa alta do dólar? Como eu disse, o dólar sobe porque fica com pouco dólar. Então, aqui, mas né? por que fica com pouco dólar? Fica pouco aqui. Porque o dólar, principalmente, quem que opera parrudamente, né, maciçamente nesse mercado? São os exportadores que exportam, pegam dólares e colocam no mercado para pagar imposto, pagar o salário, enfim. Os importadores que pegam o dólar para comprar o produto lá fora, o governo que compra e vende dólar e o capital financeiro internacional que ora vem para cá para aplicar na bolsa, para construir fábrica, ora vai embora. Basicamente nós estamos vivendo um momento em que o capital financeiro internacional está indo embora. Fugiu. E quando ele vai embora, fica pouco dólar, a taxa de câmbio sobe. Tivemos também por conta... E por que eles fugiram? Eles fugiram por questões políticas e por tributárias questões... também. Mais políticas do que tributárias. Porque se a gente for ver, os Estados Unidos têm um rombo danado, e mesmo comparado ao PIB, né, e o PIB dos Estados Unidos é imenso, enfim, é o país capitalista por excelência, enfim, né? Ou seja, pesa por ser um país terceiro mundista, pesa, mas não é tudo a questão do déficit fiscal. É mais uma questão política, mais uma questão até legal. Por exemplo, os fundos de pensão dos Estados Unidos, enfim, eles só podem aplicar num país que tem grau de investimento.
A gente já perdeu um, se perder mais um, perde. Então, muitos fundos já se antecipam e já vão embora. Por quê? Pelo estatuto deles, eles não podem. Esse grau aí significa que é confiável ou não é confiável? É seguro ou não é seguro? Basicamente é isso. Exatamente isso. É o grau de risco, né? Investir no Brasil é fria? Isso. Ou não é fria? Porque o que acontece? Toda vez que um país começa a pagar muitos juros, é que ele está precisando muito de dinheiro. Se ele está precisando muito de dinheiro, a chance dele te dar um tombo aumenta, né? Então é mais ou menos isso que esse grau de investimento mede, a capacidade do governo honrar ou não. Então, por uma questão de segurança, por se tratar de seguridade, né, do pessoal lá, eles só podem, esses fundos, aplicar em países que têm esse grau de investimento. Então, uma vez que isso está periclitante, né, eles Então, quer dizer, quanto mais o dólar sobe, também, por outro lado, mais esses investimentos ficam temerários, ficam em menor número. Ficam em menor número. Porque, na verdade, não são só... em economia tem uma diferença que é legal a gente separar, que seria os investimentos das aplicações, né? Então, o investimento é o dinheiro que vem para a fábrica, para esse sistema real, né? A Ford vem aqui e constrói uma fábrica na Bahia. Que vai gerar alguma coisa. Exatamente. Essa coisa física, né? Você constrói, você compra matéria-prima, você contrata funcionário, enfim. Isso é o investimento. A aplicação financeira, ela vem muitas vezes para especular, né? Ela vem para a bolsa, as firmas vão se beneficiar desse dinheiro, lógico, mas é um dinheiro que do mesmo jeito que vem, vai e ele está especulando. Ou seja, ele está vindo aqui para ser remunerado e ir embora uma hora. Entendi. Né? Ou ficar mandando os lucros dessa aplicação para lá. Então, principalmente esse dinheiro vai embora facinho, e é esse dinheiro que principalmente vai embora. Ô Mário, para a gente concluir, quem tem algum dinheiro então agora, nesse momento, é melhor investir ou aplicar? É a hora de começar um negócio? Olha, só se for um negócio que a pessoa conheça muito do ramo já, ou seja, não é uma hora de se aventurar num negócio de ocasião, digamos assim, né? Porque está o nível de atividade baixo. Então, para você vender aquilo que você vai produzir... ninguém está comprando nada, está tudo vazio. A rua vazia, o shopping vazio. Então, é complicado. Tudo vazio. Então, hoje, nesse momento, compensa você aplicar esse dinheiro, né? Existem as aplicações aí que rendem bastante, do que investir. E você acha que nós vamos viver essa crise por quanto tempo? Qual é a perspectiva? Previsão... O que existe no nosso horizonte, Mário? A previsão do pessoal que mexe com isso, né, dos economistas ligados à área aí, inicialmente era o ano de 2015, passou para início de 2016, já está final de 2016, início de 2017. Então, o que está sendo programado é uma crise longa, né? Talvez ela não seja tão intensa, mas vai ficar esse banho-maria em termos de atividade econômica aí durante 1 ano, 2, é a previsão. Então, até lá, enquanto isso, é melhor pegar o dinheiro e colocar num desses fundos e em vez de... E economizar, né, Mário? Isso, de uma apertar maneira... o cinto, né? Gastar menos. De uma maneira geral. Não fazer dívida com juros. Juro, por exemplo, dívida, você podendo fugir delas, você pega, por exemplo, cartão de crédito, isso né? Que é uma maluquice. É um juro de, eu não sei quanto está certinho, mas em torno de 12% ao mês. A inflação está 7% ao ano. Quer dizer, é quase a metade. Se você aplicar na poupança, você vai ganhar quase a metade do que você vai pagar em meio mês. Quer dizer, o que você ganha em 1 ano, você paga em meio mês. Se você tiver... A diferença entre os juros que você paga e os juros que você recebe está um absurdo. É isso que eu quero dizer em outras palavras, que é o que o pessoal chama de spread bancário, né? Que é a diferença entre o tomar o dinheiro emprestado e o emprestar. É uma maluquice. Uma taxa de juros dessa de 12% ao mês ninguém consegue pagar, em sã consciência. Quer dizer, você pegar emprestado é caríssimo, para você emprestar é baratinho. Isso.
exatamente isso. Então o pior negócio é dever no cartão. Pior negócio. Preciso dar uma olhada no meu, viu? É sossegar com o consumismo. As mulheres precisam se controlar quanto a isso. Não, mas todo mundo, o consumismo pega todo mundo de uma maneira geral, né? Ah, o cartão é tão simpático, né? O dinheiro de plástico, passa, transação aprovada, é uma delícia. É verdade. Ah, e o papo tá bom, mas nosso tempo já se encerrou. Te agradeço mais essa participação que sempre está esclarecendo para o nosso telespectador. Então, o programa Resenha Livre de hoje fica por aqui. Eu espero você na próxima semana. Até lá!